Assim eu oro, Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes de estar aqui essa noite? Dá glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abra em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Iremos ler até o 39, 20 versículos. Se você não leu a Bíblia em casa, agora você vai ler. O texto é longo, mas eu não vou me estender muito. Amém? Vou ler para ganharmos tempo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo seu véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos, ora expostos com um espetáculo, tanto do opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo a ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a confiança. Ele tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para perdições. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Os irmãos podem se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos irmãos, para nós entendermos melhor esse texto, ou qualquer outro texto da Bíblia, nós primeiro precisamos entender o contexto do que se passa naquela época, quem escreveu, para que ele escreveu e por que ele escreveu. E a carta aos Hebreus, nós infelizmente não sabemos quem é o escritor, não sabemos quem é o autor dessa carta, pois não faz referência ao nome de ninguém que possa ter escrevido. O que existe são somente teorias de estudiosos, que uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Barnabé e até Pedro. Mas de fato nós não sabemos quem escreveu essa carta. Mas nós sabemos o porquê ele escreveu e para quem ele escreveu. Ele escreveu para judeus, o nome já diz na carta, Hebreus é para o povo judeu. E ele escreveu para judeus que eram
convertidos que haviam se convertido ao cristianismo. Judeus que haviam largado as práticas judaizantes e se convertido a Cristo. E ele escreveu essa carta porque esses judeus que haviam se convertido, eles estavam passando por uma perseguição. Os cristãos do primeiro século foram cristãos que passaram por grande perseguição por conta de Roma. E por conta dessa perseguição, esse povo eles estava querendo abandonar o cristianismo e voltar de novo às práticas do judaísmo. E é por isso que o autor escreve essa carta, para incentivar aquele povo que queria retroceder à vida antiga, que queria cometer o pecado da apostasia e virar as costas para Deus, para incentivar o povo a não fazer isso, para mostrar que em Cristo a lei já estava cumprida. E ele começa desde o capítulo 1 já dizendo que Cristo é o meio por qual Deus tem se revelado a nós nos últimos dias. E do capítulo 1 ao capítulo 10 ele vem explicando como Cristo é maior que os anjos, como Cristo é maior que a lei, como Cristo é maior que Moisés, como Cristo é maior que o sacerdócio. Cristo é maior do que todos os sacrifícios, e nele está o sacrifício completo e eficaz, como diz o capítulo 10. As coisas do Antigo Testamento, da antiga aliança, eram somente sombra das coisas que estavam por se cumprir em Cristo. E Cristo é o cumprimento da Páscoa, Cristo é o cumprimento dos sacrifícios, Cristo é o cumprimento de toda a lei. E a partir do capítulo 10, esse texto que nós acabamos de ler, eu divido ele em 3 partes. Primeiro, ele faz um chamado, depois uma exortação e depois um encorajamento àqueles judeus. E no verso 19 do capítulo 10, o primeiro verso que nós lemos, ele já começa falando uma coisa que eu acho muito interessante, que eu gosto muito. Ele convida aquele povo, aqueles judeus, a terem intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que significa isso? Intrepidez significa coragem, segundo o dicionário, firmeza, ousadia, destemor, risco diante de dificuldade ou perigos. E ele escrevendo isso para o povo judeu faz muito sentido, porque o Santo dos Santos era o lugar mais interno do tabernáculo, aonde o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício de expiação pelos pecados. E esse sacerdote que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, ele passava por longos processos de purificação de pecado, porque era um lugar onde a santidade de Deus era tão grande que se o sacerdote ele tivesse uma mácula em sua vida, um pecado que não havia sido perdoado, Deus mataria esse sacerdote. Existe até uma história que diz que o sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ninguém podia entrar, somente o sumo sacerdote. E quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele entrava com uma corda amarrada em seu pé. Porque se ele morresse diante da presença de Deus, o povo puxaria ele para fora, porque ninguém mais poderia entrar no Santo dos Santos. E é por isso que naquele tempo era necessário coragem para entrar no Santo dos Santos. Mas nos dias de hoje também é necessário coragem para entrarmos na presença do Senhor, para aceitarmos a chamada do Evangelho. Porque a chamada do Evangelho nunca foi, Léo, uma chamada fácil. A Bíblia nunca disse que seria ser fácil ser cristão, não. Pelo contrário, a chamada do Evangelho é uma chamada difícil. É carregar a própria cruz, é negar a si mesmo. Certa vez, um jovem chegou a Jesus e disse: Mestre, eu quero te seguir. Jesus olhou para ele e falou: Você tem certeza? As aves do céu e as raposas têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, a caminhada de Jesus foi difícil, ele não tinha nem onde descansar, não tinha nem aonde dormir. Irmãos, não espere que a nossa será fácil, não. É necessário coragem para renunciarmos à nossa vida de pecado. É necessário coragem em renunciarmos aquilo que desagrada ao Senhor. É necessário coragem para renunciarmos às coisas que nós fazíamos na nossa vida antiga, mas agora não podemos. É necessário coragem, meu irmão, para renunciarmos a amizades,
para dizer não às pessoas. Vamos beber? Não vou, agora eu sou crente. Vamos sair? Não vou, não, eu sou servo de Jesus. É necessário coragem, irmãos, é necessário coragem. E a palavra de Deus para você hoje: tenha coragem. Não vai ser fácil, mas tenha coragem, meus irmãos. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E após ele ter dito isso, aquele povo, aqueles judeus que queriam voltar ao judaísmo, ele dá 9 condições para eles se aproximarem de Deus. Está no verso 22. Primeiro, com sincero coração. Depois, plena certeza de fé, com o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão de esperança, sem vacilar. Considerar uns aos outros para o amor e as boas obras. As pessoas que não gostam de vir na igreja, um recado também: não deixemos de congregar-nos. É mandamento, congregar é mandamento. E é uma das condições para nós nos aproximarmos de Deus. E a última, fazer admoestações uns para com os outros. E logo após esse chamado e essas advertências e essas condições para se aproximar do Senhor, o autor ele começa a dizer àquele povo uma exortação. Ele começa a exortar aquele povo a qual ele escrevia essa carta. Ele começa dizendo: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Ele está dizendo que nós não podemos, queridos, viver deliberadamente em pecado. E o que é isso? O que é viver deliberadamente em pecado? É pecar sabendo que você está cometendo um pecado. É pecar sem mesmo ter arrependimento. É pecar desenfreadamente e sem sentir o temor, sem sentir que está ferindo o Senhor, sem sentir que está ferindo o Espírito Santo. Isso é pecar deliberadamente. E ele diz que já não resta sacrifício pelos pecados. E o que significa isso? Como eu disse aos irmãos, ele está escrevendo ao povo judeu. E na lei de Moisés, quando uma pessoa cometia determinado tipo de pecado, havia sacrifícios que perdoavam esses pecados. Mas havia também sacrifícios, havia pecados, que não haviam sacrifícios. Que não adiantava fazer sacrifícios, o Senhor não perdoaria esses pecados. E que pecado é esse? É o pecado que eles estavam querendo cometer, de virar as costas para Deus e retroceder a sua vida antiga. E ele cita Deuteronômio 17, uma lei bem severa, irmãos, que diz que esses que cometem esse tipo de pecado, de virar as costas ao Senhor, com o testemunho de 2 ou 3 pessoas, eles deveriam ser apedrejados. E ele faz uma alusão: se na lei de Moisés, quem rejeitasse a lei de Moisés seria apedrejado, imagine só quem desprezar o Filho de Deus, que era o que eles estavam fazendo. Estavam deixando o cristianismo para voltar ao judaísmo. E o que será que vai acontecer, irmãos, se nós desprezarmos o Filho de Deus? Porque quando nós viramos as costas para o Senhor, quando deixamos de fazer a vontade do Senhor, nós estamos virando as costas para Ele. E o que será que vai ser o nosso castigo? O que será que nos aguarda? Porque quem vira as costas ao Senhor, como diz aqui no texto, no verso 29, ele peca contra o Filho de Deus. E se peca contra o Filho, também peca contra o Pai. E ele ultraja o Espírito da graça. Ultrajar significa ofender a honra. E ele conclui essa exortação dizendo:
citando Deuteronômio 32, 35, que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos, se nós cairmos nas mãos dos homens, pode ser cruel. Os homens podem cometer maldades com nós, podem até nos matar. Mas se nós cairmos na mão de Deus, pode ser muito pior. Porque o homem tem poder de matar, mas o Senhor, Ele tem o poder de matar e ainda lançar a nossa alma no inferno. E eu não estou falando isso para colocar medo na igreja, não, de maneira nenhuma. Só estou expondo o texto, é o que o autor está dizendo. Porque o Senhor, Ele também mata. O Senhor também mata. Em 1 Samuel 2 está escrito que é o Senhor que tira a vida e a dá, que faz descer a sepultura e que faz tornar subir dela. Irmãos, não queremos nós cair nas mãos do Senhor. Não se volte as costas para o Senhor. Não se volte, meus irmãos. Nós já estamos mais perto da salvação hoje do que quando nós aceitamos o Senhor. Nós somos chamados a olhar para frente. Nós somos chamados a avançar e não a retroceder. E para encorajar aquele povo, ele faz aquele povo se lembrar do primeiro amor. Se lembrar daquela época em que você se converteu, em que eu me converti, de que nós só queríamos ficar em casa lendo a Bíblia e orando. Se você está aqui desanimado, se você está aqui já sem força, se lembre do seu primeiro amor. Se lembre do tempo em que o Senhor era a sua prioridade. Mas não somente se lembre, mas volte a fazer isso. E eu gosto muito do verso 34, porque ele diz: como também aceitaste com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável. Irmãos, a história desses judeus é que eles haviam sido expulsos de suas casas pelo imperador, pelo fato deles serem cristãos. E o que o autor está dizendo aqui: lembrem de quando vocês foram expulsos e tiveram isso como um ganho, porque vocês sabiam que vocês teriam uma recompensa superior e durável. O que ele está dizendo é: lembre dos seus sofrimentos que vocês passaram, tendo alegria e sabendo que a morada de vocês é eterna. E que vocês perderam as suas casas aqui, mas essa casa aqui é só passageira. E que existe uma casa eterna nos esperando, uma morada eterna ao lado do Senhor Jesus nos esperando. E no final desse encorajamento, ele diz uma palavra que eu também acho linda. Diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. A alma do Senhor não se compraz naquele que retrocede. Verso 39, nós, porém, não somos. A igreja Adonai, porém, não é dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Deus, irmãos. Linda é essa palavra. E eu creio que estou diante de pessoas aqui que não são dos que retrocedem. E que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos desânimos, das friezas, nós não retrocederemos, nós avançaremos para a fé. Porque o dia do Senhor se aproxima e nós devemos ansiar por esse dia, nós devemos ansiar em morar com Cristo e estar com Ele eternamente. Irmãos, e eu encerro aqui a minha mensagem, mas antes eu queria deixar um desafio aos irmãos de lerem o capítulo 11 de Hebreus, que é um dos textos mais lindos da Bíblia, que vai falar de homens que pela fé não retrocederam,
de homens, que diz o texto, pastora, que o mundo não era digno. É forte, meus irmãos. Meus irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a minha oportunidade.